Fala pessoal, tudo bem com vocês? Está acontecendo. Corinthians e Memphis estão conversando para uma retomada, uma reaproximação. Vou te contar tudo nesse vídeo. E a projeção para a partida diante do Cruzeiro pelo Brasileirão. Muitos problemas. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos junto. Você já está inscrito no canal? Você sabia que não custa nada? Você não tem que pagar dinheiro, fazer um Pix, colocar o número do cartão de crédito, nada. É só ir no botãozinho ali de inscrever-se e me ajudar a crescer cada vez mais aqui o canal pra gente postar conteúdos todos os dias. Obrigado pela tua ajuda. Bom, rapaziada, sem iludir ninguém aqui, mas para trazer as últimas informações a respeito de uma possibilidade de Memphis ainda jogar com a camisa do Corinthians, eu fui em busca de informações e preciso dizer algumas coisas para vocês. Primeiro, que tá tudo muito silencioso. Tá muito difícil apurar junto às fontes oficiais, junto aos principais envolvidos. Então, o que a gente acaba fazendo? A gente vai circundando, a gente vai comendo pelas beiradas, a gente vai tentando chegar nas pessoas próximas, a gente vai conversando com um, vai conversando com o outro, vai sentindo, vai ouvindo colegas também, que estão sempre muito bem informados para saber se a gente está na mesma página. E, cara, tem algumas informações também que quando a gente recebe, a gente não pode ter a irresponsabilidade de simplesmente divulgar sem o mínimo de checagem, porque essa informação ela pode vir de um lado, mas daqui a pouco foi um zoom aqui, um cara que ouviu ali, então você também não pode confirmar tudo que você ouve. Esse é o nosso papel, né? Então, muitas vezes eu até não fiz vídeo ontem, tá? Por conta disso, porque eu não tinha base suficiente para chegar para vocês e dizer alguma coisa. Então eu continuei ruminando aqui e ali, falando com outros aqui e ali, e o que eu posso dizer para vocês agora, neste momento, é que não é definitivo essa não renovação. Não é definitiva, né? Melhor dizendo. Não dá para descartar uma renovação. Não dá para descartar que ele permaneça. Tá, Chico, mas isso é muito pouco. Mas o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: a nota oficial do clube dizendo que decidiu não renovar, o Memphis Depay dizendo que procurará os seus direitos e tudo mais, isso é uma página passada. Isso foi no momento em que o clube realmente tomou uma posição através do seu presidente e única e exclusivamente através dele, e que o jogador se manifestou. A partir dali, veio uma avalanche que vocês já sabem. Vocês que acompanharam os últimos vídeos e estão acompanhando o noticiário, vocês já sabem. A repercussão foi terrível. Para a imagem do Osmar Stabile, politicamente falando, financeiramente também, se percebeu que a decisão não foi das mais inteligentes, repercutiu mal no elenco, na comissão técnica, no diretor Marcelo Paz, que ficou exposto. O Stabile expôs o Marcelo Paz, porque ele defendia uma renovação, ele é o cara que está cuidando da parte financeira do clube também, ele foi contratado também para isso, e no momento em que ele defende a renovação e na hora H o presidente recua, é mais um episódio, né, que expôs o mandatário máximo do futebol, o chefe da pasta, o diretor executivo. Toda essa repercussão negativa, ela também acabou incutindo nos patrocinadores, que também torceram o nariz. Pô, peraí, você não tá podendo contratar, tá com transfer ban, você tem uma grande marca aqui do clube para estampar a nossa camisa, para buscar títulos, para avançar nas competições e esse cara não vai ficar, isso gera um impacto também. Então tudo isso fez o Stabile reconsiderar. Não foi necessariamente um arrependimento, né? A gente falou que ele estava arrependido. Foi que doeu no bolso, doeu na carne, doeu na imagem. Pode se tratar como um arrependimento, mas é muito mais do que isso. É uma crise de consciência do tipo, fiz M e vou ter que tentar recuperar isso. E houve uma conversa. Aliás, estão havendo conversas. Inicialmente dos representantes da diretoria do Corinthians com o jogador, mas agora as partes já estão mais próximas no que tange também o presidente do clube, o Marcelo Paz, né, o executivo da pasta, e o próprio jogador. Eles estão conversando. Mas, de novo, eu não posso aqui dizer para vocês que tá mais perto de fechar ou que tá mais perto de não. Não posso. Não posso. E não posso porque realmente a gente não sabe o que pode acontecer. A gente estava tratando uma renovação encaminhada porque todas as outras partes assinaram, chegou na hora o presidente recuou. por uma questão que você sabe, mais política do que qualquer outra coisa. Então, nesse momento, eu não posso dizer para vocês que vai fechar.
O que eu posso dizer é que eu nunca vi isso acontecer. O clube anunciou que não iria renovar. O jogador anunciou que ia buscar os seus direitos e, de repente, a informação que chega é que eles estão conversando de novo. Por tudo isso que eu citei para vocês. Então, primeiro, não é normal o que está acontecendo. Já indica que poderemos ter algo incomum. Uma apoteose, uma reviravolta, uma retomada que ninguém imaginava. Muito porque a dívida ela se tornaria impagável, né, de uma maneira imediata e até superior, pela maneira como o jogador poderia acionar o clube. E daqui a pouco, né, você consegue diluir essa dívida, você consegue rediscutir o contrato. O contrato não vai mudar muito, tá? Até onde eu sei, o contrato, essa última versão da minuta do contrato, não vai mudar extensivamente, né? Vai tirar mais aqui ali. O jogador, cara, chegou no seu limite e o clube, de certa forma, também. Mesmo que com algumas divergências ou com algumas objeções do presidente, cara, o que tem é isso. E todas as partes toparam para que o contrato fosse assinado dessa maneira. Então agora, ficar colocando vírgula ali não vai ajudar. O que tem é que eles estão conversando e a gente pode ter dois caminhos. Pode haver uma conversa para Memphis, olha só, a gente não vai renovar, a gente tem uma dívida que, ok, seria de 42, mas com multas, juros, encargos, ela se torna 77. Não 180, porque, pô, vamos entrar num acordo aqui para você não pedir os 180, que seria o contrato, esse que você já assinou, mas o presidente não, dos próximos 2 anos e tal, pela quebra de compromisso, como ele citou. Não, vamos entender que a gente deve 77. Vamos entender que a gente deve esses 77. E vamos tentar achar uma maneira de pagar esses 77, para que você não acione a justiça. Vamos continuar com essas parcelas semestrais, mesmo você não jogando por aqui. Ó, a primeira parcela a gente paga em janeiro do ano que vem, depois na metade do ano. Mas tudo bem, a gente tinha combinado os 42, né? Mas vamos pagar os 77, mas até 2030, até, sei lá, nos próximos 5 anos, com alguns gatilhos e tal. Corinthians vai tentar essas duas manobras, ou pagar a dívida que tem com ele para diluir isso e entrar num acordo para que não haja sanção, não haja punição na FIFA, ou a conversa pode ir para o outro caminho. Pode ir do tipo assim, tá, mas peraí, você vai me pagar nesses 2 próximos anos, eu não tenho nenhuma proposta, eu quero jogar no Corinthians. O que tá pegando aí nesse contrato? Tá pegando que não sei o quê, pô, a gente não quer gerar uma nova dívida e tal, tá, mas já existe a dívida, você já vai ter que pagar. Então você tá fazendo um acordo comigo para pagar 77, mas você pode pagar 42. Tá, mas tem o salário. Sim, o salário que é um salário, entre aspas, pagável dentro da realidade de qualquer grande clube, dentro de uma folha de pagamento de mais de 20 milhões de reais, ou não? Se você fosse contratar, né, tá com transfer ban, um jogador, sei lá, metade do que representa o Memphis, você pagaria R$1 milhão, assim, brincando. E o salário dele é 600 mil até o final do ano. Depois aumenta para 1 milhão. Claro, tem direito de imagem e tudo. Mas são coisas que estão dentro ainda de um horizonte controlado. Então a conversa ela pode ir tanto para o pagamento da dívida, e aí a renovação não acontece, mas o Corinthians consegue um acordo para respirar e não ficar esperando essa punição na FIFA, ou que, pelo que me disseram, existe muito a possibilidade, e eu não posso cravar algo mais definitivo do que isso, porque o futebol ele nos engana todos os dias, ou realmente pode haver uma conversa do jogador reconsiderar, e vai depender muito dele também, tá? Tenham certeza de que se essa renovação acontecer, ela teve um esforço gigantesco do cara. Por mais que falem que ele tá pedindo muito, que ele vai ganhar muito e que não sei o quê, tudo o que aconteceu nesse processo não foi normal. Não foi algo conduzido de uma maneira razoável. E ele aceitou tudo. Porque ele entendeu também a realidade do clube, de certa forma, e entendeu que o contrato anterior ele era realmente fora dos padrões. E ele reduziu tudo que o Corinthians pediu para ele. Colocou uma coisinha aqui, outra ali, é do direito dele. O Corinthians aceitou algumas, outras não. E o contrato vocês basicamente já sabem, né? Mais ou menos como será. Vai depender muito dele. Será que ele vai ser orgulhoso a ponto de... paga tudo que vocês devem e eu vou embora, um abraço? Ou ele vai
entender o apelo popular, porque isso também chegou nele. Esse apoio maciço da torcida querendo que ele fique. E entender, cara, mais 2 anos, a gente continuar fazendo história, vai ganhar um salário bom, tem metas a serem atingidas, tem uma possibilidade de captar recursos e até ganhar mais aqui. Financeiramente ele vai estar resolvido e vai estar no clube que ele ama, que ama ele e, enfim, passando por cima de pessoas que muitas vezes são, na maioria dos casos, passageiras, né? Elas não estão lá o tempo todo. E tem uma eleição no final do ano. O Stabile pode nem continuar, ou pode até continuar, enfim, mas a questão é que se ele pensar na instituição, na torcida, no jogo, no futebol, em coisas muito acima do que qualquer pessoa que hoje momentaneamente comande o clube, eu acho que a gente tem um bom caminho aí para ele renovar. A possibilidade é muito boa, tá? O que eu posso dizer para vocês é que é muito boa. Não dá para confirmar, mas a possibilidade é muito boa de que o Memphis ainda vista a camisa do Corinthians. As conversas estão acontecendo e não mais entre apenas pessoas adjacentes, representantes, emissários, intermediários. Não, ela já está tete a tete. Então agora é um trabalho de formiguinha de novo para reaproximar o cara, eles chegarem num denominador comum e tomara que dessa vez o Stabile, né, tenha pelo menos aquela crise de consciência momentânea e coloque no papel aquilo que ele já deveria ter colocado. Vamos aguardar e eu prometo para vocês que eu vou atualizando o tempo todo assim que a gente receber novas informações. Tem jogo nesse domingo contra o Cruzeiro na Neoquímica Arena, 7h30 da noite. Corinthians e Cruzeiro, um adversário bem difícil. É um time que poderia estar disputando o título, né? O Cruzeiro está no meio da Libertadores, assim como o Corinthians. Existe uma possibilidade de um reservaço exatamente por conta do jogo de volta contra o Rosário e pelo desgaste, né? O jogo foi quinta-feira, lá na Argentina, a maneira como aconteceu, 1 a menos no final, ambiente hostil, aquela coisa toda, trouxe um 0-0 e tem o jogo da volta no meio da semana. Até por isso, o Diniz deve, eu não sei se ele vai, mas ele deve preservar vários jogadores. E ele já tá com um monte de desfalque, né? Os que você já sabe, o Yuri, o Zacaria, o André, fora os outros que não vêm jogando, né? O Vitinho, o Hugo, aquela coisa toda. E agora ele ganhou o Pedro Raul como um desfalque. O Pedro Raul teve um trauma na costela e isso dói uma barbaridade. Ele tá fora do jogo, ele não treinou na véspera da partida. E aí pode ser que ele dê uma chance pro Guinegão, pode ser que ele jogue com o Dieguinho e o Jesse Lingard, não dá pra saber. Ele já não tinha tantos recursos, né? Tava apostando no Pedro Raul e aí o cara ainda machucou e tem o jogo da volta, né? Então daqui a pouco também tem um sentido de preservação. A que ponto chegamos? O Pedro Raul tá sendo preservado pro jogo mais decisivo, porque não tem mais ninguém, né? Não tem o Memphis, não tem o Yuri, não tem o Zacaria, não tem o André. E então pode ser que ele dê uma mesclada boa no time e isso, assim, já tem uma fragilidade de elenco. Se ele mesclar o time titular contra o Cruzeiro, cara, a chance nesse jogo ela é assim, de novo, né, de você sobreviver. Porque o foco, nesse momento, tá no jogo contra o Rosário e ali tem que ter força máxima, que já não é a máxima possível, né? Porque você já não tem vários jogadores. Então é tentar pontuar no Brasileiro, embora seja em casa. E se conseguir uma vitória, então, meu Deus do céu, aí tem que comemorar mesmo. Felizmente o Corinthians está numa posição confortável na tabela do Brasileirão. O que vocês acham? Dá para ganhar? Se usar um reserva, Pedro Milans, Choca, André Ramalho, Charles no meio, Dieguinho. Dá? Ou o empate é lucro? E o Memphis, hein? Tá confiante? Comenta aqui. Mário Stabile, você tem que explicar o que está acontecendo com o senhor, com o Ângelo de Sá Júnior e com o Vinícius Manfredi. Vocês não podem, de maneira alguma, colocar um patrocinador na camisa do Corinthians sem ter contrato. Isso não existe, tá? Se for assim, vou juntar os meus patrocinadores, Sete Mares, Rei do Café, Casa Branca, Lemier Jeans Premium, Gringo, Manual, vou juntar todos aqui e eles pelo menos vão dar alguma coisa, beleza? Eu acho que eu consigo arrecadar aí uma graninha legal ainda, porque é a camisa do Corinthians, né? Entendeu? Aí você faz um quadradinho assim, põe assim, todos eles assim, e se quiser pôr o Czinho do café,
Entendeu? Eu também dou um pouquinho. Ah, mas você tem condições? Melhor do que nada eu já tenho. Alguma coisa eu tenho. Porque é uma vergonha. O Corinthians não é seu. Você não é dono do Corinthians para você colocar na camisa do Corinthians patrocinadores que estão sem contrato. E não me venha com retroativo, não me venha com esse papo. Não me venha com esse papo. Eu quero ver agora, domingo, se de novo aparecer o patrocinador sem contrato no jogo contra o Cruzeiro. Eu vou começar o pós-jogo não falando do jogo. Eu vou começar o pós-jogo falando de novo desse patrocinador que ninguém fala. Isso é uma vergonha, velho. Isso é uma vergonha. Que vergonha ver o Corinthians. 8 jogos. Porque o contrato venceu dia 30 de junho. Não foi julho não, viu? É junho. Junho. Remo, Bahia, Atlético Paranaense, 2 jogos contra o Inter, Red Bull Bragantino, Rosário e Cascavel. Entendeu? Então, velho, isso é uma vergonha. Pessoal, calma, gordinho. Isso é uma vergonha, com a camisa, né, do Corinthians. E outra, é o segundo espaço mais nobre. E tem outra, hein? Informação que me chega é que a Easy Seguros, que paga 6 milhões por ano, e vocês acreditaram, continuem acreditando nos blogueirinhos de plantão. Continuem acreditando que a Easy Seguros ia pagar o salário do Memphis. Ela paga ao Corinthians 6 milhões por ano, pagava 5, paga 6 por ano nesses últimos 6 meses e está fazendo uma proposta agora que o seu Manfred e o seu, esqueci o nome dele lá, como é que chamou, Ângelo Júnior lá, levou à presidência do Corinthians uma proposta de 3 milhões pro segundo espaço mais nobre da camisa. Isso é uma vergonha, velho. Se o São Paulo, nesse mesmo espaço, ganha 20, o Corinthians, que tem 300 mil vezes uma torcida maior e um engajamento maior, vai vender por 3, sendo que o short já foi vendido por 22. A Nike notificou o Corinthians, tá? Isso é bem importante a gente falar. Por quê? O contato foi feito por e-mail e a Nike questionou nesse e-mail a empresa Nike estar relacionada ao patrocínio da Fatal Fans. Que vocês sabem do que é o patrocínio, né? As crianças que estiverem me assistindo não precisam saber. Que foi uma das maiores vergonhas também da gestão Osmar Stabile. Fechar com a Fatals. Não existe, não consegue fechar outra coisa? Por exemplo, eu não anuncio o Bet. Eu não anunciei a Fatal. A Fatal me procurou. Eu tenho um e-mail aqui. As bets me procuraram, já me ofereceram 70 mil por mês, já falei aqui pra vocês. E se eu fizesse uma conta proposta, eles aceitavam. Mas tinha outros. Hoje eu tô aí com Rei do Café, Sete Mares, Casa Branca, Gringo, Lemier Jeans Premium, Manual e outros que virão. Não tinha outro? Agora vai dar problema, vai dar ruim. O Ministério Público já está, né, levantando aí uma investigação, né? E a Nike pediu esclarecimentos à diretoria corintiana sobre a natureza dos serviços oferecidos pela empresa. E o UOL teve acesso, né, a esse e-mail. Na notificação, eles apuraram que a Nike questionou o tipo de conteúdo comercializado pela Fatal. A empresa se apresenta como uma plataforma de venda de conteúdos, mas reúne, em sua maioria, materiais de cunho ao público maior de 18 anos. Fala, torcedor corintiano, venho aqui trazendo mais um vídeo. Vai, se você que deixa o like, se inscreva no canal. Vamos falar aí a respeito dessa possível reviravolta aí do contrato do Memphis Depay aí. Acredito que possa sim o Osmar Stabile voltar atrás. E tá tendo repercutindo aí muitas coisas aí que vem rolando aí nos últimos dias.
Sami Carvalho trouxe a respeito da Nike aí. Eu também concordo, né? Porque, tipo assim, o Corinthians patrocinar ali Fatal Fans, eu não pegava esse patrocínio. Essa Easy Seguros aí também é um patrocinador que não assinou nada, não fechou nada, né? Então tá ali usando o espaço do Corinthians, e vender ali por 3 milhões é muito pouco mesmo. O Corinthians vale ali, o São Paulo tá 20 milhões, se eu não me engano, e o Corinthians vender aquele espaço ali por 3 milhões é muito pouco. Então tinha que aumentar isso daí. Concordo aí plenamente com o Sami Carvalho. Essa gestão aí do Osmar Stable, eu tô sentindo aí que tá de mal para pior, né? Ele não tá sabendo administrar. Então queria saber da sua opinião, o que é que você acha de tudo isso daí. E a Nike aí, se a Nike sair, você acharia viável a Adidas patrocinar o Timão? Tamo junto, forte abraço, comenta aí, quero saber sua opinião. E vai Corinthians, deixa o palpite aí do jogo de hoje.